Bom dia, família. Hoje são 10/2/2024. Eu queria trazer uma meditação para vocês nesta manhã, que se encontra no livro de Juízes, a partir do capítulo 8 em diante. Fala de um homem chamado Gideão, conhecido como Jerubaal. A Bíblia diz que os medianitas viviam saqueando esse vilarejo de Israel. Todo mês eles vinham saquear aquilo que eles plantavam com tanto ardor, com tanta dificuldade. E eles não aguentavam mais serem roubados. Era como se fosse um imposto. E no meio desta família de Israel havia um juiz chamado Gideão. A Bíblia diz que ele era o menor da sua casa, da família mais pobre de Manassés. E a palavra de Deus nos diz que um anjo do Senhor apareceu diante dele e falou: varão valoroso. E quando o anjo de Deus falou isso para ele, ele retrucou e falou: como vocês falam que eu sou um varão valoroso, não é? Sendo que os midianitas todo mês vêm saquear aquilo que plantamos, aquilo que deixamos para os nossos filhos comer. E a palavra diz que o anjo do Senhor falou para ele: Deus é contigo. E ele mais uma vez ele falou: como Deus é comigo, se ele deixa que isso venha acontecer? Mas naquele momento Deus tinha escolhido ele, porque Gideão se mostrava revoltado contra aquela situação que ele vivia. Ele se mostrava revoltado contra aquela escravidão dos medianitas. E Deus mandou levantar um povo. E a palavra de Deus nos mostra que ele levantou 32.000 povos da cidade de Manassés. E Deus falou para Gideão: ainda é muito. Mas o que Deus quis falar para ele com aquilo ali? Porque Deus certamente queria mostrar para ele que quando nós temos Deus, nós somos maior do que qualquer coisa. E não era o exército não era o número de pessoas do exército de Gideão que ia ganhar dos medianitas, mas era a confiança em Deus. Era isso que Deus queria mostrar. E Deus falou para Gideão: ainda é muito povo, não é mesmo? Separa os medrosos dos corajosos. E a Bíblia diz que 10.000 saíram e ficaram 22.000. E Deus falou: ainda é muito homem. Aí mandou levar para o ribeiro. Aqueles que beber da água, se agachando como cachorro, você vai separar. E aqueles que beber com a água apanhando com a mão, você vai separar. Porque aqueles que bebem tranquilamente como se fosse um cachorro, eles não estão preocupados. E aqueles que beberam assim e ficavam olhando para os lados com a mão, Deus mandou eles separar. E foram separados 300 homens. Aí Deus falou para Gideão: com esse exército você vai ganhar dos midianitas. E o que eu quero te dizer esta manhã, que não importa o que você tenha, talvez você esteja confiando no seu carro, no seu empréstimo, no seu dinheiro do seu aluguel, no seu amigo que pode te emprestar um dinheiro, seja lá o que for. Mas Deus quer te falar uma coisa: não importa o tamanho do seu problema, Deus quer que você confie nele, Deus quer que você acredite nele. E a Bíblia diz que com 300 homens, Gideão enfrentou 120.000 medianitas, e a vitória foi certa. E eu quero te dizer, esta manhã, eu quero levar você a entender o que Deus quis dizer para Gideão. Com Deus você tem um tamanho, sem Deus você tem outro tamanho. É isso que Deus quer te mostrar esta manhã. Com Deus você fica assim, sem Deus você fica dessa forma. E foi assim que Deus deu a vitória para Gideão diante dos 120.000 medianitas. A vitória foi certa, porque ele acreditou, ele confiou. Gideão, ele era o mais pobre da família de Manassés, ele era o menor da casa dos seus pais, e Deus deu a vitória, porque ele confiou, porque ele acreditou, ele não duvidou. Então quero te dizer, não importa o teu problema esta manhã, não importa o problema que você está passando, seja ele de doença, seja ele financeiro, seja ele de perseguição, não importa qual seja a área da tua vida que você esteja enfrentando esse problema, com Deus você está aqui, sem Deus você está aqui. Então com Deus você tem um tamanho, sem Deus você tem outro tamanho. Então escolha qual tamanho você quer ficar diante dessa situação nessa manhã, porque aqueles que confiam em Deus, Deus ele há de lutar, Deus há de fazer um milagre acontecer.
Que Deus abençoe a sua vida esta manhã. Tenha um bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo.